Olá, a desburocratização em pauta no Congresso. Deputados e senadores em uma comissão mista para tratar do tema. Hoje é impossível no Brasil ter mesmo um profissional da contabilidade que afirme com segurança as regras que vigem no país hoje. Facilitando para o cidadão que vai poder acessar um único ambiente e poder acessar ao mesmo tempo todos os cartórios individualmente. Das patentes passando pelos cartórios e rumo à identidade única. A modernização que o Brasil precisa, mas que a burocracia resiste ou em discussão, está começando. O INPI é uma autarquia federal responsável pela execução da política de direito de propriedade industrial, especialmente os registros da propriedade industrial, onde nós hoje temos dois grandes gargalos em termos de tempo de concessão de direitos, que é na área de marcas e patentes. O nosso estoque de pedidos de patentes, aguardando exame, é da ordem de 230 mil processos, 230 mil expedientes. Anualmente entram cerca de 30 mil novos pedidos. E a nossa capacidade técnica de decisão final nesses processos é da ordem de 20 mil. Então, com esse número e considerando também um número bastante reduzido de examinadores de patente, até o ano passado 200 examinadores apenas, cuja produtividade que nós alcançamos agora esse ano é de 55 decisões técnicas por ano, então levou a que a nossa média hoje de tramitação dos processos no INPI é de 12 anos e meio. Na área de patente farmacêutica já está passando mais de 14 anos. Agora, o grande desafio que nós temos, o que nós fazemos com esse estoque? Então, nós fizemos uma proposta juntamente com o nosso Ministério, está sendo estudada na Casa Civil, né, que tipo de medida jurídica, talvez um projeto de lei, para a gente fazer um processo simplificado para resolver o backlog. Mas dentro desse conjunto, então, vamos para a questão dos produtos farmacêuticos, que são muito importantes para a sociedade e também para a indústria. Então, hoje, o nosso problema nessa área são 21 mil pedidos que devem ser analisados. Então, essa é uma área que o INPI tem um conjunto de examinadores muito boa. Nós temos 120 examinadores capacitados para trabalhar nessa área, mas quando passa pela Anvisa para dar anuência prévia, então isso gera um tempo maior. Mas a nossa posição no INPI, ponto de vista técnico, é que nós temos uma legislação adequada. O que o INPI precisa, né, é não ter os seus recursos contingenciados, todas as modificações e modernizações que nós precisamos fazer no órgão e também os recursos para ter a nossa infraestrutura e poder operar adequadamente, é nós podermos usar os recursos que nós arrecadamos através da retribuição pelo serviço, que eles não sejam contingenciados, e se nós pudermos usar esse recurso, nós conseguiríamos ter um bom instituto. O senhor falou num estoque de 200 mil processos e falou, salvo engano, da possibilidade de um processo sumário de aprovação desse estoque, digamos assim. O senhor acha isso viável, do ponto de vista técnico? É possível? Essas patentes não poderiam ser consideradas mais fracas, assim, sem o exame sumário não poderia colocar em dúvida? Do ponto de vista dos usuários, o pior cenário que nós temos no país, Excelência, é essa demora que é inaceitável. Não tem um outro país no mundo que esteja uma situação dessa. Por outro lado, nós pegamos o país que é o número 1 da inovação e estudamos o modelo dele. Então, por exemplo, na Suíça, é possível que, dentro dos pedidos que são feitos lá, se opta por uma patente concedida sem exame ou com exame. Quando se opta pela patente sem exame é porque o usuário já fez privadamente o seu exame e sabe que o pedido tem robustez. Outro país que adotou recentemente e está ainda nessa medida é a África do Sul. Então, por não contar com a estrutura necessária, a concessão é cumpridos os requisitos formais, não há exame de mérito e é concedido. Então, nós no INPI estamos oferecendo essa alternativa
alternativa. E quando nós nos deparamos com os pedidos de patentes, existem dois extremos. Então, aquelas empresas que contam com o serviço de altíssima qualidade e o pedido de patente geralmente não vai passar por nenhuma, vamos dizer assim, revisão técnica, porque ele é perfeito. Então, esse tipo de pedido, ele independe, né, do serviço do Estado. E o outro são as patentes muito fracas, que sequer têm competitividade. Então, as pessoas, às vezes, fazem esse depósito para ter um número no seu currículo empresarial de patentes. E nós temos um meio mais ou menos extenso, que são aquelas patentes que dependem do processo administrativo de revisão que é feito, onde são ajustadas as reivindicações, aquilo que é objeto de exame. Então, esse processo simplificado que nós estamos propondo, ele é voluntário, tanto existe a possibilidade do usuário pedir para continuar na fila e ser examinado, e existe também a possibilidade de um concorrente que não quer ver aquela exclusividade assegurada, que pede, então, que seja examinada a patente do requerente. O pior cenário para o Brasil é esse tempo excessivo de espera na fila para concessão de uma patente. Então, os países mais industrializados têm uma média de 4 anos, né? Países mais avançados, como o Japão, examinam a patente em 11 meses. Então, a nossa meta nos próximos anos é chegar a 4 anos. Você conhece a Rede Sim, a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios? Acompanhe. É importante que se faça uma distinção em relação ao que é, de fato, a abertura de uma empresa e o que é a legalização. A abertura, a existência formal, em estrito senso, é a partir do momento em que aquela pessoa jurídica tem o seu contrato social, o seu estatuto registrado, num senso lato. A partir do momento em que ela tenha a sua inscrição junto ao CNPJ, ela já consegue fazer boa parte das transações do comprar e vender, ter patrimônio registrado sob sua titularidade. Contudo, para que ela esteja devidamente formalizada, faz necessário que ela esteja devidamente credenciada e com os alvarás e licenças emitidos aí por órgãos públicos das 3 instâncias, municipal, estadual e federal. A abertura de empresa hoje se dá de uma forma muito rápida, seja no conceito lato ou estrito que eu falei agora há pouco. Pode se dar aí, a depender do estado da federação, como eu esclarecerei mais adiante, pode levar de alguns minutos a alguns dias, mas no máximo 5 dias, a não ser que alguma excepcionalidade aconteça, mas a regra geral é essa. Contudo, se eu pego o processo como um todo e passo a considerar a legalização, que seria essa emissão de alvarás, licenças e demais permissões, esse processo se estende, chegando, em alguns casos, 180 dias. Temos estudos do Banco Mundial, o estudo do relatório do Business, onde as 2 maiores capitais brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, têm aí uma média em torno de 60 dias a 100 dias. Nesse contexto, né, objetivando trazer uma racionalidade a esse processo, foi criada a Rede Sim por meio da Lei 11.598, que é a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios. Artigo 3º. Integração entre os órgãos e articulação e compatibilização das respectivas exigências, ou seja, efetivamente colocar os órgãos públicos das instâncias federais, estaduais e municipais para conversarem e integrarem os seus procedimentos. A lei trouxe também, 11.598, Lei da Rede Sim, trouxe o conceito de gestão de risco, de baixo risco. O que é esse conceito? O que é esse conceito de gestão de risco? Quando que efetivamente faz-se necessário que o órgão que vai exercer alguma fiscalização visite o empreendimento. No conceito da Rede Sim, se ele tiver com baixo risco, eu não impeço a empresa de se instalar, porque eu não fiz a vistoria prévia. Ela pode iniciar a sua atividade e, a depender da disponibilidade de recursos humanos, financeiros e tecnológicos do órgão interessado competente para fiscalizar aquela atividade, ele fará ao seu critério de conveniência e oportunidade. Já aquelas que ficariam enquadradas no conceito enquadradas por esses mesmos órgãos como de alto risco, aí sim, nesses casos especificamente, o início da atividade estaria obstaculizado. O mais importante de tudo quem deseja empreender, gerar riqueza, produzir, criar empregos, ele não fica impedido
de iniciar suas atividades, desde que ele esteja enquadrado com baixo risco. Unicidade e linearidade do processo e integração dos procedimentos via internet. O que a gente quer dizer com isso? Aquele dado que, uma vez entrou no sistema governo, digamos assim, ele já é aproveitado por todos os demais órgãos. Exemplo, você pediu o teu nome, teve o teu CNPJ deferido, quando você for na vigilância sanitária, a vigilância sanitária já vai aproveitar aquela informação, Defesa Civil já vai aproveitar essa informação. Já funciona, senador, já funciona assim em alguns estados, por incrível que pareça. Artigo 9º, inscrições, alterações e baixas de empresas independentes de pendências tributárias, previdenciárias e trabalhistas. Ou seja, você não pode ser impedido de abrir ou fechar a tua empresa ou fazer alterações, porque, por exemplo, você tem débitos aí para com o fisco. A indústria brasileira e a força da pequena empresa. Formalização em alta, competitividade nem tanto. E chamaria atenção para um aspecto também importante no Brasil, e a Rede Simples ela trabalha muito isso, que é a questão da semiformalidade, formalidade cinzenta. Então, a empresa se registra num órgão, não registra no outro. Contrata um trabalhador, não assina carteira. Paga um salário um pouco por dentro, um pouco por fora. Isso corrói a competitividade numa época que se fala em compliance, que se busca integridade, essa coisa toda. Nós temos aí a questão, na classificação, nós temos a nossa pior condição em pagamento de impostos. Em seguida, dentro do contexto aqui, abertura de empresas, né? E depois nós temos a questão do crédito, acesso ao crédito, algo tão importante e essencial à atividade econômica. Se pagar imposto já é algo que não é agradável, torná-lo difícil é algo que não faz sentido. E no Brasil torna-se que é desagradável difícil. E a questão administrativa e a questão que tem muito a ver com burocracia. Hoje é impossível no Brasil ter mesmo um profissional da contabilidade que afirme com segurança as regras que vigem no país hoje. Países desenvolvidos, que estão hoje, do ponto de vista do ambiente de negócios, eles têm regras, eles têm periodicidade para alteração de regras. Não se pode mudar uma regra todo dia. Existe um período no ano em que se pode mudar a regra, todo mundo atualiza e conhece a regra do jogo. Ano que vem, pode mudar de novo. Burocracia no ciclo de vida novamente. O IPTU, num determinado município, em 4 anos, ele chegou a alterar 4 vezes, competência do município. O ISS também do município, num determinado município pesquisado, chegou a mudar teve 49 alterações na regra do ISS. E aí, senador, o senhor como ex-governador, um conhecedor profundo dessa questão, o ICMS, né, um determinado estado chegou a ter 558 alterações em 4 anos. Aí a gente vai para um resultado que hoje o Brasil, então, dispõe de mais de 12 milhões de pequenas empresas formalizadas dentro desse sistema de proteção constitucional que se montou a partir do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A formalização de microempreendedores individuais no Brasil cresceu a taxa de 100% ao ano. 1 milhão de empreendedores ao ano, não é isso? E aí, tão importante quanto, na sociedade, a taxa de formalização da população brasileira, ela cresce de 43% para 57%. Isso é um fenômeno social, previdenciário, econômico da maior importância. E a prova dos 9, no momento que o mundo vive, que o Brasil vive, é como que está impactando o emprego. As barras em azul, elas representam o desempenho da micro e pequena empresa do ponto de vista da expansão ou não do emprego. Então, vejamos que na última década, as micro e pequenas empresas brasileiras geraram 10.750.000 novos postos de trabalho. Enquanto, por uma questão de tecnologia, as grandes são cada vez mais intensivas em capital e tecnologia, naturalmente elas desempregam. E a pequena empresa brasileira, este ano, já conseguiu compensar o desemprego que ainda acontece nas grandes, gerando quase 400.000 novos postos de trabalho só nesse ano. E dá notícia à sua senhoria que nós aprovamos agora na Câmara, na semana passada, um projeto de lei de minha autoria que modifica a lei de introdução ao direito brasileiro. Nós chamamos de Lei da Segurança Jurídica. E o artigo 23, introduzido, determina que a nova norma impede que o governo de surpreender o cidadão com novas exigências e que garanta a esses cidadãos um tempo de adaptação das exigências de modo adequado, exatamente para evitar aquilo que Vossa Senhoria há pouco citava no caso do ICMS, que é esse verdadeiro furor legiferante brasileiro que leva a esse cipoal normativo dificilmente desbastado. O indicador, obviamente, mais usado
internacionalmente, para comparar países, e não só países, mas também as regiões subnacionais, é o Doing Business, do Banco Mundial, que compara 189 economias. Em 2016, o Brasil ficou na posição número 123, abaixo de uma infinidade de países que têm um peso econômico, uma importância internacional muito inferior à nossa, uma indústria muito menos diversificada. Mas um ponto importante a destacar é que as principais melhorias estão sendo implementadas naquela esfera que a gente chama de baixo risco, e é uma esfera que envolve muito marginalmente o setor industrial. Existe uma espécie de, talvez, preconceito de enxergar em todo tipo de atividade industrial um risco muito maior, e é importante que essa avaliação seja feita de modo a considerar as atividades industriais de baixo risco e que possam também se beneficiar desses avanços. O trabalho dos cartórios e propostas para reduzir as ações na Justiça. Quando comemoramos os 10 anos da Lei 11.441, que permitiu que a separação, o divórcio, o inventário e a partilha fossem feitos também no âmbito notarial, por cartório de notas. Essa lei ela é um sucesso. Para decorrer os 10 anos, nós já fizemos mais de 1,5 milhão de atos. Se destaca, então, que a participação do notário reduziu a burocracia. A economia estimada para a Justiça é de 4 bilhões de reais. E como os tabeliães cobram emolumentos, e nesses emolumentos também existem parcelas que são destinadas ao Poder Judiciário, estima-se que os repasses para os tribunais de justiça tenham chegado a 2 bilhões de reais nesses anos todos. Algumas propostas que nós temos para reduzir a burocracia no Brasil. Aperfeiçoamentos da Lei 11.441 é permitir que na separação ou divórcio dos casados ou a extinção da união estável, que o tabelião participe mesmo havendo filhos menores ou nascituros. O que está acontecendo? Se as pessoas têm filhos menores e têm capacidade de cuidar dos filhos menores, por que eles, na hora da separação, não podem, então, decidir se estão de acordo, como será a guarda e a administração desses filhos? Inventário e partilha no tabelião, mesmo quando haja testamento. Todos os procedimentos de jurisdição voluntária, quando não haja conflito, podem ser feitos pelo notário. Por que um juiz vai ser chamado para tocar procedimentos onde não há conflito? A nossa proposta, então, é que esses procedimentos sejam feitos pelo tabelião de notas. O nosso prazo para que uma transmissão imobiliária aqui no Brasil, entre escritura e registro, é 25 dias. Nós estamos com um projeto para reduzir esse prazo para 14 dias, graças a um portal na internet. A nossa intenção é fazer com que os notários, o notariado todo, vá para o meio digital. A nossa última proposta é um sistema que é adotado nos Estados Unidos, é o sistema de escrow, em que o notário recebe a posse do bem e recebe o dinheiro e passa a posse do bem para o comprador e o dinheiro para o vendedor. Se eu estou diante do funcionário, como foi aprovado recentemente uma lei, o funcionário ele tem condição, ele tem fé pública de atestar que sou eu. Agora, quando se precisa que esse documento transite em outros praças, vá para outras mãos, as pessoas lá precisam de segurança. E quem vai dar essa segurança? O notário no reconhecimento de firma. Mas eu acho que os senhores, como têm fé pública e como têm a habilidade e a capacidade de garantia de contratos, têm como, entre os senhores, conceber uma forma de que, como fazem os bancos, num interbancário seria um intercartorário, os cartórios todos pudessem agir em prol do cidadão em múltiplas atividades, obviamente, talvez tivesse que se resguardar uma ou duas atividades, mas aquilo como se fosse o interbancário, o senhor paga a conta em qualquer agência e aquilo é creditado e debitado entre os cartórios e entre as instituições que são exatamente como se fosse um fundo de interbancário de ativos de compensação. Eu não vejo porquê e, sinceramente, não entendo que os senhores não tenham ainda avançado nessa direção, porque essa é a direção do avanço, é o que reclama a sociedade, é o que deseja o cidadão e o que a nova economia nos impõe. Vem aí o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis e o Documento Único.
Recentemente, esta Casa, o Congresso Nacional, deu uma excelente contribuição, uma contribuição, eu diria, histórica, que é a Lei 13.465, agora de 2017, foi uma conversão de MP 759, foi convertida em lei, e no artigo 76 da Lei 13.465, nós temos lá a criação do ONR, que é o Operador Nacional do Registro, onde existe a previsão legal em que todas as unidades de serviço passam a ser vinculadas ao ONR. Como então vai ser, como o ONR vai sair do papel? O ONR, diante de várias tratativas com a Corregedoria Nacional de Justiça, a lei atribuiu à Corregedoria Nacional esta estruturação, seria uma entidade privada, porém, sob os auspícios e sob o cuidado da Corregedoria Nacional. O IRIB, em parceria com a Noreg, nós estamos unidos num único propósito, nós estamos agora em fase de aprimoramento aí do que seria, de aprovação do que seria a minuta desse estatuto, dessa instituição, do ONR, do Operador Nacional do Registro, para que nós possamos submeter ao CNJ para as suas considerações e possível aprovação. Então, hoje eu posso dizer que nós estamos, digamos assim, a ponto de dar o start nessa grande revolução, que é sair. Nós já saímos dos livrões para um sistema mecanizado. E agora nós vamos sair do sistema mecanizado e nós vamos para um registro puramente eletrônico. Nós não estamos falando aqui de registro, de digitalização de papel, não é nada disso. Nós estamos falando de estruturar o documento eletrônico nato digital. O documento vai ser puramente digital. Nós vamos implantar, através do ONR, um sistema de atendimento compartilhado, numa única interface, facilitando para o Poder Judiciário, facilitando para o cidadão, que vai poder acessar um único ambiente e poder acessar, ao mesmo tempo, todos os cartórios individualmente. Quando eu fiz uma visita oficial à Austrália, quando era vice-governador de Minas Gerais, eu visitei o sistema cartorial de imóveis daquele país. Uma coisa impressionante. Alto lançamento, tudo moderníssimo, e nós ainda estávamos bem mais atrasados. Mas a tecnologia agora chegou no momento. Nas pesquisas que são feitas, mais de 50% dos pesquisados gostariam que mais serviços fossem prestados no cartório. Entre eles, emissão de passaporte, emissão de documento único de identidade, emissão de CPF, registros de empresas. Então, o cartório é algo que traz segurança e traz certeza de eficiência para a população em geral. Alvará judicial que se exige para a alienação de bens de menores. Quem atua diretamente com o Ministério Público em relação aos direitos dos menores, adolescentes? Nós temos contato direto com o Ministério Público. Então, esse processo, que não é judicial por natureza, porque não tem lide, não há discussão, poderia ser solicitado via procedimento diretamente perante o Registro Civil das Pessoas Naturais, encaminhado para o Ministério Público chancelar, e a pessoa tiraria o alvará diretamente no Registro Civil. Mais um caso de interdição. A interdição não é algo judicializado, poderia ser feito diretamente. Apresentados os laudos, o oficial de Registro Civil teria competência para instrumentalizar esses procedimentos. Nós temos o primeiro pilar, uma identidade confiável. O segundo pilar, uma identidade digital confiável. E, por fim, serviços públicos prestados na forma online. O cidadão brasileiro tem direito de receber, com mobilidade, no seu celular, serviços públicos de qualidade. Esse é o escopo do trabalho que estamos realizando na comissão no Comitê Gestor de Desburocratização. A Carteira Nacional de Habilitação no formato digital, com prazo até fevereiro de 2018, já implantada no estado de Goiás e já implantada no Distrito Federal. E a Carteira Digital do Trabalho e várias outras iniciativas que buscam coadunar uma sociedade que se modernizou e que é uma sociedade digital, já tem a sua função cognitiva formada neste modelo. Participei da primeira reunião formal com o ministro Gilmar Mendes, do comitê do ICN,
E essa reunião resultou numa primeira resolução daquele colegiado. E isso é muito importante. Dr. Paulo, pela primeira vez, o colegiado do Comitê Nacional do ICN determinou que o número único da identidade pública do cidadão brasileiro é o número do CPF. O CPF passa a ser, então, o número único de relação entre cidadãos e entre o Estado e o cidadão, mas o número público do cidadão brasileiro, por resolução já do ICN, passa a ser o CPF. Isso reestrutura o Brasil. Eu disse já muitas vezes, deputado Júlio, a exaustão, que o Brasil precisa hoje desesperadamente, de modo hemorrágico, de uma coisa só: simplicidade. Nós temos que ser simples. Isso significará redução do custo do Brasil, isso vai significar empregos, prosperidade, confiança, segurança jurídica. E essa simplicidade nós vamos colaborar aqui muito. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pelo endereço senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.